O sucessor do telescópio espacial Hubble, o James Webb Space Telescope, alcançou um avanço notável, fornecendo insights sem precedentes sobre o cosmos. Desta vez, concentrou sua observação nas profundezas de uma supernova lendária, conhecida como SN 1987A. O telescópio James Webb revelou novas estruturas que eram invisíveis aos telescópios anteriores. Embora as implicações dessa descoberta possam não ser inovadoras, representam um passo na direção certa e estabelece as bases para os astrônomos do futuro explorarem. Quando a estrela explodiu em 1987, ela se tornou a supernova mais brilhante e próxima vista da Terra em quase 4 séculos. A SN 1987 está localizada a uma distância de aproximadamente 170 mil anos-luz na Grande Nuvem de Magalhães, uma galáxia anã adjacente à nossa própria Via Láctea. A nova imagem capturada pelo James Webb Space Telescope revela de maneira mais nítida do que nunca o centro do remanescente da supernova, que possui uma estrutura em forma de buraco de fechadura visível em tons de azul. Este centro está repleto de gás e poeira ejetados pela explosão da supernova. A densidade da poeira é tão alta que mesmo a luz infravermelha detectada pelo James Webb não consegue penetrá-la, criando um buraco escuro no centro do buraco de fechadura. Esse buraco de fechadura interno é cercado por um anel equatorial brilhante que forma uma faixa ao redor da cintura e conecta dois braços fracos de anéis em forma de ampulheta. O anel equatorial se originou dos destroços expelidos dezenas de milhões de anos antes da explosão da supernova. Pontos brilhantes se desenvolveram nesse anel equatorial quando a onda de choque da supernova colidiu com ele, de acordo com informações da NASA. Esses pontos quentes agora podem ser detectados mesmo além do anel, exibindo emissões difusas ao seu redor. Essas são as regiões onde os choques da supernova colidem com o material externo. O James Webb Space Telescope também revelou estruturas adicionais em forma de crescente dentro dos destroços que haviam escapado à observação do telescópio espacial Hubble. A NASA acredita que esses crescentes são compostos pelas camadas externas de gás ejetadas durante a explosão da supernova, embora possam criar uma ilusão óptica, parecendo conter mais material do que realmente possuem. A NASA mencionou isso em seu comunicado de imprensa sobre a nova imagem. Apesar das décadas de estudo desde a descoberta inicial da supernova, muitos mistérios persistem, especialmente em relação à estrela de nêutrons que deveria ter se formado no rescaldo da explosão da supernova. A NASA afirmou que o James Webb Space Telescope continuará observando. A SN 1987 não é a única estrela remanescente moribunda que o James Webb descobriu recentemente. Vale ressaltar que essa descoberta não deve ser confundida com uma das primeiras imagens capturadas pelo James Webb Space Telescope, que mostrou a nebulosa do Anel Sul. A nebulosa do Anel exibe estruturas intrincadas dos estágios finais de uma estrela moribunda e está localizada a 2.200 anos-luz de distância. Ela pode ser vista com binóculos em uma noite clara de verão tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. A colaboração conhecida como ESSE, Estrelas Evoluídas e suas Nebulosas na Era do JWST, é composta por especialistas de vários países com conhecimento em nebulosas planetárias e objetos associados. Eles reconheceram que as observações do James Webb forneceriam informações cruciais. A nebulosa do Anel se encaixa perfeitamente no campo de visão dos sensores infravermelhos do James Webb, permitindo que eles a explorem em detalhes sem precedentes. Para resolver alguns dos enigmas relacionados às nebulosas planetárias, a nebulosa do Anel é um alvo perfeito. Com sua gama de sensores infravermelhos de última geração,
o JWST conseguiu capturar imagens com resolução espacial e sensibilidade espectral sem precedentes. Isso proporcionou uma visão mais aprofundada e detalhada do cosmos, como afirmou a ESA em seu comunicado. Isso significa que o telescópio, que está localizado a aproximadamente 1,6 milhão de quilômetros da Terra, conseguiu revelar detalhes da intrincada estrutura do anel da nebulosa, algo que os cientistas não haviam conseguido fazer antes. A descoberta do James Webb surpreendeu a comunidade científica, pois apresentou uma quantidade surpreendente de detalhes, destacando a presença de cerca de 20.000 aglomerados individuais de moléculas de gás hidrogênio denso, cada um com uma massa aproximadamente igual à da Terra. Dentro do anel, existe uma faixa estreita de emissão de hidrocarbonetos aromáticos policíclicos complexos, PAHs, que são moléculas de carbono cuja formação na nebulosa do anel era inesperada. Além do anel brilhante, há proeminentes pontas que se estendem diretamente para longe da estrela central. Essas pontas são visíveis no infravermelho, mas eram muito fracamente visíveis em imagens do telescópio espacial Hubble. Acredita-se que isso se deva às moléculas que podem se formar nas áreas sombreadas do anel, onde estão protegidas da radiação direta da estrela central. A captura da luz infravermelha pela nebulosa, também conhecida como luz invisível ao olho humano, permitiu ao JWST revelar informações sobre a estrutura interna do anel de filamentos, bem como aproximadamente 10 arcos concêntricos nas regiões externas do fenômeno. Esses arcos concêntricos, na verdade, surpreenderam os cientistas, pois sugerem que eles devem ter se formado a cada 280 anos, à medida que a estrela central perdia suas camadas externas durante sua evolução para uma nebulosa planetária. Esse período de tempo não se encaixa nos processos conhecidos, o que levanta a hipótese de que deve haver uma estrela companheira no sistema, orbitando o mais distante possível da estrela central, semelhante à órbita de Plutão em torno do nosso Sol. Enquanto a estrela moribunda estava se desfazendo, a estrela companheira moldava o fluxo de gás, criando esses arcos. O professor Roger Vesson, da Universidade de Cardiff, ofereceu essa explicação, ressaltando que nenhum telescópio anterior tinha sensibilidade e resolução espacial para detectar esse efeito sutil. É importante observar que essa não é a primeira vez que o James Webb Space Telescope direcionou sua atenção para a nebulosa do anel. Recentemente, a máquina capturou uma imagem de alta resolução dessa joia do universo e os cientistas adicionaram filtros verdes e roxos hipnotizantes para criar uma cena verdadeiramente espetacular. A história das observações da nebulosa do anel tem um significado profundo, indo além de seus componentes físicos. Esta nebulosa é um símbolo da curiosidade humana e do avanço tecnológico, representando o progresso da astronomia, desde os primeiros equívocos que a classificaram como uma nebulosa planetária até a chegada da tecnologia avançada do James Webb Space Telescope. A exploração da nebulosa do anel não se limita à mera observação de um objeto distante, ela nos permite olhar para o passado, presente e futuro do próprio universo. A nebulosa do anel foi descoberta em 1779 por astrônomos como Antoine Darquier de Pelepuix e Charles Messier, sendo posteriormente adicionada ao catálogo Messier. Essa descoberta aconteceu enquanto tentavam rastrear o caminho de um cometa pela constelação de Lyra. Hoje, a nebulosa do anel continua a ser um símbolo da arqueologia astronômica e das conexões cósmicas da humanidade. O anel colorido principal, que é composto por cerca de 20.000 aglomerados individuais de moléculas densas de gás hidrogênio, cada um com uma massa aproximadamente igual à da Terra, é um lembrete vívido da nossa conexão com o cosmos. Ao estudar a nebulosa do anel, não estamos apenas observando um objeto distante,
mas também olhando para o passado, presente e futuro do próprio universo. É possível que nosso próprio Sol, daqui a aproximadamente 5 bilhões de anos, se torne uma anã branca, e talvez um dia tenhamos nossa própria nebulosa. No entanto, é improvável que estejamos aqui para testemunhar esse evento. Portanto, a observação desses fenômenos celestes por meio do James Webb Space Telescope é crucial para expandir nosso conhecimento do espaço e de nosso lugar no universo. As imagens da nebulosa do Anel, embora pareçam ter cores diferentes, são resultado das capacidades do James Webb de observar objetos no infravermelho, em comprimentos de onda que nossos olhos humanos não conseguem perceber. As imagens brutas são originalmente em preto, mas os processadores de imagem do Webb traduzem esses dados infravermelhos em comprimentos de onda de luz visível, destacando aspectos específicos da nebulosa em cada imagem. Desde as observações mais profundas do universo até o estudo dos anéis dos planetas em nosso próprio sistema solar, o James Webb Space Telescope está proporcionando uma visão completamente nova do espaço. A comunidade científica aguarda com expectativa as próximas descobertas do James Webb, e esta missão de exploração do cosmos está longe de terminar. Se você quiser compartilhar seus comentários ou fazer perguntas, não hesite em nos contatar. E, claro, não se esqueça de se inscrever no nosso canal Galáxia Sem Fim, onde juntos exploraremos as maravilhas do universo.